Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos iniciando mais uma live, né? Sempre aproveitando essa oportunidade para honrar e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitamos essa oportunidade sempre para compartilhar uma mensagem trazida, extraída da Bíblia Sagrada para os nossos corações. Então, que seja mais um momento de reflexão, um momento de vida, um momento de esperança, um momento em que vamos parar um pouquinho, né, essa vida tão corrida que nós temos para observar aquilo que Deus tem para falar comigo e falar com você, tá bom? Então, que Deus nos use poderosamente e totalmente para a honra e para a glória do seu santo nome, amém? Então, você depois pode entrar, dar o seu like, visualizar, compartilhar essa mensagem para que ela possa alcançar outras pessoas também, e o nome do Senhor ser glorificado assim. Durante algum tempo, né, nós temos observado, já falei isso aqui, vou repetir, né, as mensagens que sempre estão circulando pela internet. Né? Então, a internet hoje é um campo muito vasto, né? Todas as pessoas têm oportunidade, as denominações, pessoas que estão vinculadas a igrejas ou não, né, têm oportunidade de colocar lá as suas mensagens. Então, nós também estamos aproveitando, né, esse espaço para trazer, mas sempre procurando trazer uma palavra para a gente refletir, né, para a gente refletir a respeito do que é o Evangelho, do que vem a ser o Evangelho para a nossa vida, o que representa, né, e o que nós temos que fazer para que nós tenhamos um resultado positivo, não só agora, mas lá na frente, né? Então, a nossa preocupação sempre foi e está sendo essa, né? Então, espero que eu possa estar alcançando esse objetivo, né? E também alcançar pessoas que de uma forma ou de outra, né, não podem estar na igreja, né? Então é uma oportunidade de ouvir, né, a palavra do Senhor como se estivesse no Santo Templo. É claro que não é a mesma coisa, né? Mas pelo menos a intenção, né, é fazer com que essa palavra chegue até a sua vida, até o seu coração. Amém? Então, Deus hoje está nos levando a meditar num versículo muito conhecido, né? Que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Então, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, né? Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa
e gloriosa palavra. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos sempre entender o Evangelho. O Evangelho ele tem que ser entendido da forma correta, da forma certa, da forma perfeita, para que os benefícios desse Evangelho venham sobre a nossa vida. Não só agora, mas em toda a nossa trajetória até chegarmos na glória celestial. Então isso aqui importa para mim e importa para você. Eu não posso fazer com que o Evangelho ele se adapte a mim. Eu é que tenho que me adaptar ao Evangelho. O Evangelho não pode tomar a minha forma. Eu é que tenho que tomar a forma do Evangelho. Então, quando a Bíblia diz que eu tenho que renovar o meu entendimento, que eu tenho que me apresentar como sacrifício vivo, o que significa isso? Jesus foi o sacrifício que morreu. Mas nós somos chamados a ser o sacrifício vivo. Ou seja, nós vamos passar a nossa vida toda em Cristo Jesus sacrificando. Ora, baseado nisso, se eu tenho que viver a vida apresentando o meu corpo, a minha alma e o meu espírito como sacrifício vivo ao Senhor, então eu posso entender que o Evangelho não é um lugar de conforto, mas é um lugar de confronto. O Evangelho é um lugar de confronto e um lugar de conforto. Se você perceber a palavra conforto e confronto, elas são muito parecidas, apesar de ter designação completamente adversa, completamente diferente, Então, a palavra confronto, ela tem um Nzinho a mais, a letra N a mais, e tem o R invertido como O. Então, é confor e confron. Então, graficamente, são muito parecidas, mas tem uma diversidade muito, muito grande. Então, o Evangelho, ele não é um lugar de conforto, ele é um lugar de confronto. Se nós formos pesar na balança, então nós temos praticamente 90% de confronto e 10% de conforto. Nós temos conforto também, Então, está escrito, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem socorro na hora da angústia. A minha esperança está em Ti, Senhor. Aqueles que vão ao Senhor vão renovar as suas forças, vão voar como águias. Então, há um conforto, Mas o conforto que existe no Evangelho, ele é exatamente para aliviar por causa do confronto. Ou seja, por causa do confronto, há situações em que o Senhor tem que intervir na nossa vida para nos consolar. Por quê? Porque por amor do Evangelho, muitas das vezes nós somos perseguidos, nós somos incompreendidos, acontecem coisas na nossa vida, e tal, que nós não gostamos, que vem trazer dor, aflição, problemas, dificuldades. Quando Jesus foi para o céu, voltou, após ter ressuscitado, ele disse, eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador.
Por que enviar o Consolador? Por quê? Porque ele sabia que se eu fosse viver exatamente como a Bíblia, como a palavra de Deus assim me ordena, assim me ensina, né? Ou seja, apresentar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, sacrifício. Então, Deus já de antemão sabia que eu precisaria de quê? De um consolador. De um consolador. Então, Deus não disse, você aceitou a Jesus, a partir de agora você não vai ter mais problema. A partir de agora você não vai ter mais dificuldade. A partir de agora você não vai ter mais sofrimento. A partir de agora você não vai ter mais perda. Não, ele não disse isso. Ele não disse. Ele disse sim, que a partir de agora, eu, diante de todas essas circunstâncias contrárias, teria um Consolador, o Espírito Santo da verdade, a terceira pessoa da Trindade. E essa terceira pessoa, ela não é uma influência. Ela não é uma influência. Ela é uma pessoa, é um ser, é um espírito. É a terceira pessoa, são três espíritos. Três espíritos. Alguns andam dizendo por aí que o Espírito Santo é uma influência de Deus na nossa vida. Não, senhor, são três pessoas. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que está em nós agora, o Emanuel, é o Espírito Santo. Jesus voltou para o Pai, está sentado à direita, e o Espírito Santo veio, né, e habita na nossa vida quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Alguns podem questionar a respeito do confronto com relação ao Evangelho, porque Jesus é o príncipe da paz. Né? Jesus é o príncipe da paz. Jesus tem todo o poder nos céus e da terra. Então, por que nós teríamos que viver esse confronto no Evangelho se nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus que abre e ninguém fecha, o Deus que fecha e ninguém abre, é o Deus da Filadélfia, escrevendo a carta a Filadélfia. Né? Então, o problema, né, não é na igreja, o problema é no mundo. O mundo. Por quê? Porque os pensamentos e os sentimentos do mundo, eles são mutáveis. Mutáveis. Eles mudam constantemente. Constantemente. Então, hoje, uma pessoa pensa de uma maneira a respeito de um determinado assunto, amanhã pensa de forma diferente. E assim as coisas mudam. Aquilo que há alguns anos não se podia fazer porque se considerava que é errado, hoje todo mundo faz porque não se considera mais errado. Aquilo que estava na lei, né, nos códigos que balizaram, né, um período da sociedade, aquela lei foi retirada, aquela lei foi transformada, aquela lei foi modificada até. E hoje, né, tem um novo conceito, tem um novo pensamento, um novo regramento. Porque o pensamento e o sentimento no mundo e do mundo, eles mudam. Eles vão mudando. E aí nós podemos entender claramente o que é o confronto. Por quê? Porque todos os princípios de Deus, eles são imutáveis. Eles são imutáveis. Eles não mudam. Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, eu sou a verdade, né?
e a vida. Então Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Então, a verdade em Cristo, ela é imutável. É apenas um i, uma letrinha, imutável, e o outro, mutável. Então, no Evangelho é imutável, no mundo, mutável. O Evangelho não muda. Não muda. O mundo muda. No Evangelho, eu me adapto ao Evangelho. O Evangelho não se adapta a mim. No mundo, eu me adapto ao mundo e o mundo se adapta a mim. É assim que as coisas funcionam. Então, não tem como não ter confronto. Não tem como. Nós vamos ter confronto tanto na parte do pensamento como na parte do sentimento. Vamos ter o confronto. Por quê? Porque as leis do Senhor, elas são, volto a dizer, imutáveis. Elas não são nem antigas, nem novas. Elas não têm que ter contextualização, contemporaneidade, não tem que ter nada disso. Por quê? Porque elas são eternas. Então, a mesma palavra de 2000 anos atrás é a mesma palavra para hoje. Então, se Deus disse para mim, olha só, você tem que fazer assim. Ele disse há 2000 anos atrás. 2000 anos depois, eu tenho que fazer assim. Deus disse há 2000 anos atrás, não faça isso. Há 2000 anos depois, hoje, eu tenho que fazer. Não faça isso. Não faça isso. Já no mundo, né? Então tem uma lei que diz para você, não faça isso. Daqui a 2, 3 meses, daqui a 1 ano, 2 meses, você pode fazer, porque não é mais assim. Você está entendendo? A gente está entendendo isso? A diferença, né? Do izinho, apenas um i, que muda tudo, né? O i de imutável e mutável. E evangelho, mundo, mu. No evangelho, tudo é eterno. No mundo, tudo muda. De acordo com o pensamento, de acordo com o interesse, de acordo com a situação, de acordo com tantas coisas que vão existindo, né, a cada dia na nossa vida. O Evangelho, ele é baseado em princípios. Então, os princípios de Deus, eles são estabelecidos desde a fundação ou até mesmo desde antes da fundação do mundo. E eles são princípios pelas quais Deus estabelece a sua palavra. E ele diz, eu velo, eu guardo, eu cuido, eu vigio sobre a minha palavra para que ela seja cumprida. Então, a palavra de Deus, ela tem princípios, né, que são imutáveis e que são soberanos, né? É o princípio do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, da santidade, da justiça, né, do juízo de Deus. Todos são princípios pelas quais eu e você, né, temos que viver. Temos que viver. Temos que nos amparar. E temos que nos adaptar a eles. Porque se nós não aceitarmos esse princípio, né, esses princípios na nossa vida, então nós estamos sendo incoerentes. Nós não temos coerência. Nós não temos coerência. Né? Porque, como Jesus disse, né, está na sua palavra, aquele que me ama deve andar como eu
ordeno, como eu peço, como eu falo, como eu, né? Aquele que diz que me ama tem que andar como eu andei, observando a palavra, para que a autenticidade ela seja completa e correta. Então, volto a dizer, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me submeter, né, ao ordenamento do Evangelho, e não ao contrário. Porque se for dessa forma, né, eu adaptar o Evangelho para a minha vida, né, então esse Evangelho deixa de ser o Evangelho de Cristo, deixa de ser o Evangelho real e verdadeiro. Você entende isso? Você entende isso? Amém? Então, quando a gente abre a Bíblia lá eu vou abrir aqui rapidinho aqui, né? Em 1 João, no capítulo 1 João, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, diz assim no versículo 15: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo, né? A vontade, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, ou seja, não é do céu, não é eterno, mas é do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência passa também, mas aquele e aquela que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui está, né, a explicação de que por que nós vivemos no mundo, né, e somos confrontados diariamente, constantemente, para nos adaptar a este mundo ou não. Então, quando nós nos adaptamos a esse mundo, quando nós seguimos o regramento desse mundo, tanto o pensamento quanto o sentimento, né, nós estamos amando o mundo. Se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Ah, pastor, mas eu estou no mundo, eu tenho que viver no mundo? Sim, a Bíblia diz, tem de tudo o que você quiser, mas não se prenda a nada. Nós temos que usar o mundo, não amar o mundo. Amar no sentido de estar aprisionado. Amar no sentido de nos encurvar. Amar no sentido de prestar culto a este mundo. Por exemplo, quando eu faço qualquer coisa nesse mundo em detrimento à palavra de Deus, à igreja do Senhor, eu estou mostrando naquele momento que eu estou amando mais o mundo do que a igreja, do que a casa do Senhor. É assim que funciona. É assim que funciona. Não é? Então, quando o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que eu possa entrar no teu santo templo, Senhor, e diante da tua face te contemplar na beleza da tua formosura. Quero morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Quer dizer, o prazer, né, de colocar a casa do Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Amando a Deus sobre todas as coisas. Então, esse evangelho de confronto, né, ele muitas das vezes vai nos levar a determinadas situações, né, de tristeza,
de angústia, de lutas, de provas, e aí entra o conforto. Aí entra o conforto, aí entra o evangelho do conforto, que é o evangelho pela presença do Espírito Santo de Deus, né? Então o Espírito Santo vem, nos consola, dizendo não desanima, não para, segue em frente, vai. Se você está sofrendo, então eu estou aqui do teu lado, vou te abençoar, vai ter libertação para a sua vida, vou mudar esse cativeiro, sempre dando uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. Essa é a parte do conforto que tem no Evangelho, né? No Evangelho. Eu queria dizer para você e para mim também nessa noite, né, que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo, o diabo. O diabo, ele é o nosso inimigo. E o diabo, ele nunca entra pela porta da sala. Ele nunca entra pela porta da frente na vida de ninguém. Entende? Ele é sagaz, ele é esperto. A Bíblia diz que a serpente é sagaz, é esperta, como se diz, né? É maquiavélica. Ele sempre entra pela porta dos fundos. Ele sempre entra pelas brechas. Ele sempre entra pelas aberturas que eu e você, por muitos motivos e muitas razões, damos oportunidade para ele entrar e fazer o seu trabalho sujo, né? O seu trabalho terrível contra a nossa vida. E ele sempre nos apresenta algo, né, que está no mundo, algo que está dentro desse contexto, né, de que nós pretensamente precisamos, gostamos, sempre com a intenção de quê? De nos afastar, sempre com a intenção de tirar o nosso brilho, sempre com a intenção de fazer uma obra que nos distancie da presença de Deus, né? Então, se nós estamos nesse mundo, né, vivendo nesse mundo, porque o Senhor fez a oração, né? Ele disse, não vos peço que os tire do mundo, fez a oração ao Pai, mas que os livre do mal. Então, nós estamos vivendo nesse mundo, e esse mundo jaz no maligno. Então, eu não tenho por onde fugir, eu não tenho por onde correr. A nossa vida é de sacrifício. A nossa vida é de enfrentamento contra as astutas ciladas do maligno, contra Satanás e os seus demônios, que trabalham, né, incessantemente e tremendamente contra a igreja do Senhor. Assim, né, ele tenta fazer comigo, fazer com você, fazer com a igreja. Para quê? Né? Para que nesse oferecimento de todos esses desejos, de toda essa cobiça, né, que é a concupiscência dos olhos, da carne, tal, que ele apresenta no mundo, ele possa, mais uma vez, né, nos tirar da presença, tirar a graça, tirar a alegria, tirar o gozo na alma, a paz que excede todo entendimento, né? Nos levar para o campo da angústia, no campo da tristeza. Esse é o trabalho que ele faz. Esse é o trabalho dele. Ele não vai deixar de fazer esse trabalho. Ele sempre vai tentar uma oportunidade. Por isso que o Senhor disse, não dês lugar ao diabo. Né? Então, se nós aceitarmos a Jesus e no mesmo ato formos para o céu, todo o problema nosso está resolvido. Mas não é assim que funciona. A gente aceita Jesus e continua aqui nesse mundo. Aí, a partir
agora, do momento que nós aceitamos, vamos entrar no confronto. Porque estamos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Né? Então a luta sempre foi e será grande. A luta sempre foi e será sempre uma luta muito grande. Né? Por quê? Porque nós estamos, né, habitando num lugar que é de Deus, né? Porque todas as coisas são do Senhor, mas que hoje, por permissão de Deus, está debaixo da influência do inimigo das nossas almas. Né? E o foco maior do inimigo das nossas almas é trabalhar contra a igreja, trabalhar contra os servos de Deus, trabalhar contra aqueles que têm a luz, trabalhar contra aqueles que ele perdeu, que foram tirados, arrancados do império das trevas e veio para o Filho do reino, do Filho do seu amor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fazemos parte hoje do reino da luz. Então, o Senhor está dizendo através de Paulo aos Romanos, não vos conformeis com este mundo. Então eu não posso me conformar com esse mundo, eu não posso aceitar, eu não posso me ajeitar, eu não posso me moldar a esse mundo, porque se eu fizer isso, eu perco o amor do Pai. Deus se afasta da minha vida. Eu perco tudo. Tudo o que eu conquistei, eu perco. O que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, eu vou perder também. Por quê? Porque eu vou me submeter, vou me subjugar, vou me moldar, vou me adaptar à vontade, o prazer e a cobiça das coisas desse mundo. Então, eu e você precisamos estar conscientes de que o Evangelho não é um lugar de conforto, mas é um lugar de confronto. Nós vamos ser confrontados dia após dia, dia após dia. O Evangelho é luta, 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 luta e mais luta. É sempre muita luta, porque os dias são maus e os dias se multiplicam. O mundo está cada vez mais mundo. O mundo está cada vez mais perverso. O mundo está cada vez mais desumano. O mundo está cada vez mais carnal. O mundo está cada vez mais se encurvando, se entregando e sendo dirigido por Satanás. E nós temos que, como igreja do Senhor, entender isso, estar plenamente consciente desta realidade e lutar com todas as forças da nossa alma, colocar o nosso coração na presença de Deus, porque Deus tem vitória para os seus filhos. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos achar. Se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, não vai faltar o braço forte do Senhor. A vitória, a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. A vitória é para todos aqueles que perseverarem. Deus escreveu lá, através das suas cartas às igrejas do Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquela que perseverar até o fim será salva. Então, não se importe se você no mundo está perdendo isso, perdendo aquilo, perdendo mais aquilo, não importa. O que importa é que você está ganhando a sua vida ao Senhor. Por quê?
porque tudo que está no mundo passa, mas o amor de Deus no seu coração, plantado por Cristo Jesus e regado pelo Espírito Santo, permanece hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fazer com que você continue firme nos princípios de Deus. Está vindo muita novidade, muita novidade. Muitas coisas estão entrando na igreja, muitas coisas ainda virão, muitas coisas vão acontecer, né? A palavra já nos advertiu há 2000 anos atrás, se for possível, enganaria até os escolhidos. Enganaria até os escolhidos. Os escolhidos têm que estar firmes, têm que estar ligados ao Senhor, têm que estar debaixo do poder e da autoridade, têm que estar orando, lendo a palavra, consagrando a sua vida, santificando, separando, né? Se separando, para que realmente a gente possa perceber todo esse processo de modificação, de adaptação, né, que a igreja está fazendo para com esse mundo. Para com esse mundo. Entende? Não adianta, eu não sou contra não, por favor, hein? Por favor. Você pode ter uma igreja de 1.000, 2.000, 10.000, entende? Mas a Bíblia diz, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Isso não preocupa? Isso não preocupa? Isso tem que preocupar. Nós temos que parar para refletir. Temos que parar para refletir. O problema de Deus nunca foi quantidade. O problema de Deus sempre foi fidelidade. Fidelidade. Santidade ao Senhor. Não? E fidelidade e santidade só acontece na vida daqueles que não abrem mão da imutabilidade dos princípios de Deus, que vão nortear, balizar a nossa vida, enquanto estivermos aqui peregrinando sobre essa terra. Amém? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você saiba lutar com todas as armas poderosas em Cristo para quebrar as fortalezas, que você possa aguentar firme, que você possa buscar em Deus aquela força maior e melhor para vencer todas as suas lutas e todas as suas batalhas. Amém? Porque o Deus que nós servimos, Ele é o leão da tribo de Judá. Nunca perdeu, não perde e nunca perderá uma batalha em favor dos seus filhos. Amém? Seja filho, seja filha verdadeira no Senhor, que Deus nunca vai te abandonar. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos fazer a nossa oração. Vou ungir aqui a minha testa, aqui, como se estivesse ungindo a sua, né? Nesse ato de fé. Então, coloque agora a sua vida, coloque todas as coisas na presença do Senhor e vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, louvado, bendito, glorificado seja o teu santo nome. Ah, Senhor, Senhor. Ó Deus, Pedro chegou diante de ti, Senhor Jesus, e perguntou: e nós, Senhor? Nós largamos tudo, nós deixamos tudo para trás, nós deixamos esse mundo, deixamos todas as coisas desse mundo, o que nós vamos ganhar, Senhor? E Jesus respondeu: Pedro, não há um sequer
que tenha deixado pai, mãe, filhos, família, esposa, trabalho, qualquer coisa, por amor de mim, que ainda nesta vida não receberá no mínimo 100 vezes mais. Então o Senhor, Ele tem galardão para os seus filhos. Ele tem a bênção para aqueles que são fiéis e se mantêm fiéis, apesar das lutas e das provas. Deus tem bênção para aqueles que abrem mão dos seus desejos, das suas vontades carnais, sufocam muitas das vezes esses desejos. Eu gosto disso, eu sou apaixonada por aquilo ali. Mas quando esses desejos, quando essas cobiças, elas são sufocadas, o amor de Deus é derramado no coração desses filhos, dessas filhas, e o nome do Senhor é glorificado, e o gozo vem na alma, a paz que excede a todo entendimento inunda o coração, e o nome do Senhor é glorificado. Então, que nesta noite todos nós possamos entender as grandes verdades, os grandes princípios do Evangelho, que são imutáveis, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eles são eternos, não mudam, não mudam, não mudam, por nenhum sentido, por nenhuma razão, não muda, pois ainda que venha um anjo do céu para proclamar uma mudança no Evangelho, esse anjo, ele é falso, esse anjo não é verdadeiro, esse anjo é um demônio, esse anjo é segundo a ciência de Satanás, é um enviado do diabo, porque o Evangelho do Senhor, ele é único e já está na palavra com princípios imutáveis que não vão mudar jamais. Senhor, que Tu possa agora curar, libertar, abençoar, mudar e transformar cada vida, cada situação. Em nome de Jesus, estende a Tua mão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a guerra, toda a batalha travada contra o inimigo, Senhor, tenha vitória agora, que o inimigo seja derrotado, bata em retirada, porque há poder no sangue, o sangue de Jesus tem poder. Você que está sentindo dores agora, você que está enfermo, enferma, o sangue de Jesus tem poder. Seja curado agora, seja curado agora, liberta toda seta de Satanás, todo dardo inflamado, seja apagado, quebrado, destruído, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que Deus possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma noite abençoada, um restante de semana na presença de Deus. Busque a Deus, que você vai encontrá-lo. Fale com Ele, que você terá resposta. Amém? Fique na paz do Senhor. Obrigado a todos vocês que participaram, né, dessa live. Se puderem, compartilhem, né, para que esse canal possa continuar aberto, para que a Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, possa se utilizar e continuar se utilizando dele. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor. Glórias a Deus.